O programa Apollo foi mais do que uma demonstração de poder tecnológico, foi a consolidação de um método científico aplicado fora da Terra. A NASA projetou cada missão com objetivos precisos, que evoluíram gradualmente, das órbitas de teste às coletas geológicas e medições sísmicas. Em pouco mais de 6 anos, a humanidade passou da primeira órbita lunar ao estudo detalhado de sua estrutura e história geológica. O início dessa sequência ocorreu com as missões Apollo 7, 8, 9 e 10, consideradas os ensaios gerais do pouso. O Apollo 7, em 1968, foi o primeiro voo tripulado do programa, orbitando a Terra por 11 dias para testar o módulo de comando. Já o Apollo 8 foi o primeiro a deixar a órbita terrestre e alcançar o campo gravitacional lunar, provando que o motor principal podia ser religado com segurança no espaço profundo. As missões Apollo 9 e 10 foram cruciais para o treinamento das manobras de acoplamento e descida. A Apollo 9 testou o módulo lunar em órbita terrestre, enquanto a Apollo 10 simulou o pouso, chegando a menos de 15 quilômetros da superfície. Esses testes criaram um manual de procedimento que seria seguido no pouso real, um conjunto de protocolos que reduziu ao mínimo as incertezas operacionais. Em 20 de julho de 1969, a Apollo 11 marcou o início da exploração direta. Neil Armstrong e Buzz Aldrin desceram no Mar da Tranquilidade, após uma sequência de manobras manuais de correção. A região foi escolhida por ser relativamente plana e livre de grandes obstáculos. A missão durou pouco mais de 21 horas na superfície, mas foi suficiente para instalar os primeiros experimentos científicos. Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the lunar surface. Beautiful, just beautiful. Entre os instrumentos deixados pela Apollo 11 estavam um sismômetro passivo, que é utilizado para medir pequenos tremores lunares, e um refletor de laser, utilizado até hoje para calcular a distância entre a Terra e a Lua com precisão milimétrica. Já as rochas trazidas de volta foram analisadas por dezenas de laboratórios em todo o mundo e revelaram uma composição dominada por basaltos de origem vulcânica, solidificados há cerca de 3,6 bilhões de anos. O sucesso da Apollo 11 abriu caminho para uma sequência de missões cada vez mais complexas. A Apollo 12, lançada em novembro de 1969, realizou o primeiro pouso de precisão, a apenas 160 metros da sonda Surveyor 3. A tripulação coletou partes da antiga sonda, comprovando que o ambiente lunar preservava equipamentos por anos sem degradação significativa, uma evidência de estabilidade ambiental valiosa para futuras missões. Em 1970, o programa enfrentou seu maior desafio com a Apollo 13. Uma explosão no tanque de oxigênio durante o trajeto forçou o cancelamento do pouso e colocou em risco a vida dos astronautas. O módulo lunar foi improvisado como abrigo e propulsor auxiliar para o retorno à Terra. Embora não tenha cumprido seus objetivos científicos, a missão demonstrou a capacidade de resposta e engenharia da NASA sob condições críticas e adversas. Após o incidente, a NASA reforçou os sistemas de segurança e retomou o cronograma. A Apollo 14, comandada por Alan Shepard, retornou à superfície lunar em fevereiro de 1971. Seu principal objetivo era estudar o terreno da região Framauro, formada por depósitos ejetados de antigos impactos. A equipe instalou instrumentos para medir o fluxo de calor proveniente do interior da Lua, contribuindo para o primeiro modelo de gradiente térmico do satélite. A Apollo 15, lançada em julho de 1971, foi a primeira das chamadas missões científicas avançadas. Introduziu o rover lunar, um veículo elétrico dobrável que ampliou o alcance de exploração para dezenas de quilômetros. Os astronautas David Scott e James Irving estudaram a região do Vale Hadley, um complexo geológico com cânions e fluxos de lava. As amostras coletadas incluíram o famoso Genesis Rock, um fragmento de anortosito com mais de 4 bilhões de anos, uma das rochas mais antigas já encontradas. A Apollo 16, em abril de 1972, explorou o Planalto Dekar,
Até então, acreditava-se que essa região tivesse origem vulcânica, mas as análises das amostras indicaram que suas rochas eram resultado de impacto formado pela fusão de materiais durante colisões meteóricas. Essa descoberta mudou o entendimento sobre a história geológica do satélite. Sua superfície é predominantemente moldada por impactos e não por vulcanismo ativo, como se pensava. A Apollo 17, última missão do programa, representou o ápice da exploração lunar humana. O geólogo Harrison Schmitt, o único cientista profissional a pisar na Lua, aplicou rigor de campo às coletas e mapeamentos. As rochas trazidas incluíram amostras de vidro vulcânico, indicativas de antigas erupções explosivas. Experimentos com sismômetros e detectores de partículas também registraram o impacto de micrometeoritos e o comportamento do solo sob variações térmicas extremas. No total, as missões Apollo trouxeram à Terra 382 quilos de material lunar, entre rochas, solo e fragmentos de impacto. Esses materiais formaram a base de um acervo científico inestimável, ainda estudado até hoje com novas tecnologias isotópicas. As análises confirmam que a Lua é geologicamente diferenciada, com crosta, manto e núcleo metálico. Além da geologia, os experimentos instalados nas diferentes missões produziram resultados de longo alcance. Os sismômetros ativos registraram moonquakes, equivalentes a terremotos de diversas intensidades, demonstrando que o interior lunar é parcialmente rígido, mas ainda responde a forças gravitacionais da Terra. Detectores de partículas mediram o vento solar e confirmaram que a superfície é constantemente bombardeada por íons de alta energia, criando uma fina camada de carga elétrica na poeira. As medições térmicas e gravitacionais permitiram estimar a densidade e a profundidade do manto, e os experimentos de laser mostraram que a Lua se afasta da Terra a cerca de 3,8 centímetros por ano. Esse dado confirmou o modelo dinâmico de evolução orbital e ajudou a compreender as interações gravitacionais que estabilizaram o sistema Terra-Lua. A análise combinada dos dados das 6 missões bem-sucedidas consolidou a teoria do impacto gigante como explicação para a origem lunar. A semelhança isotópica entre os elementos de oxigênio e silício da Terra e da Lua indica uma origem comum, reforçando o modelo de que um corpo do tamanho de Marte, conhecido como Theia, colidiu com a Terra primitiva, ejetando material que se fundiu em órbita. O impacto cultural e tecnológico do programa foi igualmente profundo. O desenvolvimento de sistemas de navegação inicial, computadores embarcados e controle de combustível de precisão derivou em avanços diretos para a aviação, satélites e veículos espaciais modernos. Mais do que uma conquista pontual, o Apollo foi um experimento que definiu os limites da engenharia humana. Quando a Apollo 17 decolou da superfície em dezembro de 1972, a NASA encerrou uma era, mas o legado científico permaneceu. O conjunto de dados obtidos, sísmicos, térmicos, magnéticos e amostrais, continua a alimentar novas gerações de pesquisadores. O que começou com uma corrida política tornou-se o maior programa científico de exploração fora da Terra. O conhecimento obtido pelas missões tripuladas não encerrou a curiosidade sobre o satélite. Pelo contrário, cada nova resposta levantou novas questões. O que ainda existe sobre o manto lunar? Qual é a real composição de seu núcleo e como o bombardeio de micrometeoritos molda sua superfície ao longo de bilhões de anos? Tais perguntas continuam ativas na ciência planetária contemporânea. Com o fim do programa Apollo, a NASA voltaria a depender de sondas automáticas. A Lua, que havia sido o primeiro destino da humanidade fora da Terra, entraria em uma nova fase de observação, menos heróica, mas ainda essencial para compreender os processos geológicos e dinâmicos que moldam os mundos rochosos. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal caso tenha gostado.